Encontrou segunda Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi ele e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que esse envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e foi-se dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Glórias a Deus. Aleluia. O tema dessa mensagem se chama frustração. O que significa a palavra frustrar? Frustração é um sentimento que todos nós passamos. Frustração é um sentimento de perda, de falha, um sentimento de derrota, quando as coisas não acontecem conforme nós desejamos. Então a gente deseja, a gente planeja, a gente cria expectativa a respeito de determinadas coisas, mas não acontece como nós gostaríamos, não acontece da forma que nós queríamos, e às vezes nem acontece. E aquele sentimento causa em nós
outros sentimentos, como raiva, como murmuração e tantas outras coisas. E a frustração é um sentimento que a gente lida com ele desde bebê. Você não lembra. Seus pais vão lembrar, né? Você não lembra. Mas você, já quando era bebê, e você queria uma coisa, e aquela coisa não estava acessível a você, o que você fazia? Chorava. Você também passou por isso. E a gente vê as crianças hoje, né? E como que é o choro de uma frustração? Aí depende de criança para criança. É bebê, né? Aí está lá com fome, começa a chorar. Tal. Comeu, beleza. Mamou, beleza. E aí a gente vai crescendo, vai ficando um pouquinho maior. Vai entendendo um pouquinho mais as coisas. E aí, quando uma criança quer uma coisa e o pai e a mãe falam não, qual que é a reação da criança? Depende, né? Ele vai chorar, ou ele vai fazer birra, né? E ele vai, alguns vão se jogar no chão, e tem uns que parecem um escândalo, né? Parece que o mundo vai acabar. Por quê? Ele está frustrado. Ele está frustrado porque ele não conseguiu aquilo que ele pensou, aquilo que ele planejou. E isso aconteceu com a gente, e acontece com as crianças, e acontece com todo ser humano. Desde cedo nós não temos acesso a tudo, e as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse. E a gente vai trabalhar e vai ter esse sentimento continuamente dentro de nós, da frustração. Agora, existem pais que eles não querem que o filho passe por isso. Então dá tudo o que a criança pede e faz tudo o que ela quer. Tenho certeza, se você faz isso, ou se seus pais fizeram isso com você, você vai ser uma pessoa, você é uma pessoa, ou essa criança vai se tornar uma pessoa que não sabe lidar com frustração. Porque a gente não pode ter tudo o que a gente quer. Não tem como. E do jeito que a gente quer. Não é assim que funciona a vida. Por isso que desde cedo os pais têm que se preocupar em falar não e explicar por que não. E muitas vezes levar a criança a entender que existem outras formas de alcançar aquilo que ela deseja. Então a criança, imagina, só quer comer McDonald's. Hambúrguer e batata frita. Tudo bem, meu filho, eu não vou deixar você frustrado. Então é McDonald's no almoço, é McDonald's na janta, todo dia, toda hora, é sorvete. Tal. O que você vai gerar nesse filho? Né? Além do aumento de peso, e um problema que as crianças têm sofrido nos dias de hoje, criança com 7, 8 anos de idade, 10 anos de idade, já tem pressão alta, diabetes e tantos outros problemas. Por quê? Faz tudo o que quer. Isso não funciona, irmãos. Frustração é um sentimento que ele precisa ser trabalhado. E nós vamos trabalhar nessa manhã esse sentimento. Eu não sei como que você cresceu, se você cresceu com muito limite ou com pouco limite. Se você sempre fez tudo o que você quis ou não. Cada um teve aí a sua criação, cada um teve as suas experiências. Muitos de nós, pelo menos a maioria, era não, pronto, acabou. E se chorasse, o pau quebrava, né? Mas hoje a situação está tão complicada que às vezes vai erguer a mão para a criança e falar, eu vou denunciar você. Fala para o próprio pai, para a própria mãe. Então está cada vez mais difícil educar filhos num mundo
que quer deixar as pessoas fazer o que elas querem e desde cedo escolher até a opção sexual. Misericórdia, né? Coisa tá feia mesmo. Bom, voltando aqui para o tema e para a vida de Naamã. Quem é Naamã? Versículo 1 do capítulo 5 mostra um pouco do perfil desse homem, não mostra tudo, mas a gente encontra no versículo 1 que ele era o chefe do exército do rei, então ele era o comandante. Ele, se fosse nos dias de hoje, ele seria o general de um exército. General de um exército, um líder máximo militar de uma nação, que aqui no caso era a Síria. E não só isso, o versículo 1 diz que ele era um grande homem diante do seu senhor, então ele era estimado diante do rei. O rei confiava nele. O rei tinha ele como ali um homem de confiança. Ele também era um homem de respeito, diz o versículo 1. E ele, por meio dele, Deus tinha dado livramento aos sírios. Então, diante das guerras, esse era um homem que tomava decisões corretas. Sabe, irmãos, o grande desafio de você ser um líder, que não basta você ser líder, você tem que adquirir respeito. E como que você adquire respeito? Quando as suas decisões dão certo e contribuem para o todo. Então não adianta, porque tem gente que é líder porque alguém colocou lá. Já viu aquela história de vaca na árvore? Alguém já viu uma vaca na árvore? Já viu? Vaca sobe em árvore? Não, né? Então, se você vê uma vaca na árvore, não é porque ela subiu lá, mas porque alguém colocou ela lá. Então tem gente que assume posição, não porque teve mérito, mas porque alguém a colocou lá. Só que vai funcionar a vaca na árvore? Vaca sabe pular de galho em galho? Vaca sabe ficar pendurada pelo rabo? Ela vai cair e vai se quebrar e vai se dar mal. Né? Então, o Naamã não estava na posição de chefe de exército porque alguém o colocou, não, mas porque ele era um homem de liderança, ele era um homem de respeito, ele é um homem que tomou decisões assertivas, ele era um homem que o exército conseguiu ver nele uma liderança e alguém que tomava decisões de forma correta, que sabia o que fazia. Os homens, os seus subordinados, podiam confiar nele. Eu confio em Naamã, porque esse homem é um homem de honra, é um homem de respeito. Ele sabe o que ele faz. E com certeza ele era um homem dedicado, ele era um homem com coração naquilo que ele fazia. Ele era um homem que estudava a guerra, ele era um homem que sabia as estratégias de guerra. Por isso que ele adquiriu o respeito. Ele era um homem estimado, um homem de honra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele era leproso. E o texto vai dizer que numa determinada batalha contra Israel, ele leva uma menina como escrava, leva lá para sua casa e a menina então fala, se o meu Senhor soubesse, se ele fosse até o profeta em Samaria, o profeta ia curar ele dessa lepra que ele tem. E quando ele ouviu isso, ficou sabendo, talvez a esposa falou, bem, a escrava que você trouxe aí falou uma coisa, se for lá em Samaria, tem um profeta lá em Israel que vai resolver seu problema. E o Naamã, então, cria no seu coração uma expectativa tão grande que ele fala, puxa vida, eu posso resolver esse problema. Há uma esperança para mim. Aí o que ele faz? Ele vai até o rei, ele fala, rei, existe uma possibilidade de eu ser curado da minha lepra, rei. Há um profeta lá em Israel que pode resolver meu problema. Aí o rei então faz uma carta, olha só que importante que era Naamã, faz uma carta, só que o rei fez uma carta bem estranha, ele pede para o rei da Síria, ele pede para o rei de Israel resolver o problema do Naamã. Tinha nada a ver isso, né? E é tão interessante que o Naamã cria tanta expectativa, irmãos, que o texto vai dizer para nós que ele vai separar, né? Ele vai pegar até recursos para levar, lá no versículo 5, se você ler comigo, diz assim, então disse o rei da Síria, vai,
anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata, cada talento são 34 quilos, né? Então são 340 quilos de prata, né? 6.000 ciclos de ouro, cada ciclo de ouro era 11 gramas e meia de ouro. Nós estamos falando de uma quantidade considerável aqui, e vestes novas, 10 mudas de vestes novas. Eu fiz um cálculo, não sei se na sua Bíblia já traz o cálculo, mas isso que ele preparou, no valor de hoje, daria mais de 2.500.000 reais. Tá bom para você? Tá bom, Tião? 2.500.000 reais? Dá quase 2.600.000 que ele preparou em prata e ouro e em vestes. Tá bom, Leira? 2,5 milhões? Tá bom, né? Ele separa aquela oferta, ele carrega lá os seus animais, seus cavalos, seu carro, e ele vai até a nação de Israel, com aquela esperança: eu vou chegar lá, eu vou ser curado. Ele entrega a carta. Ele não sabia o conteúdo da carta. O rei escreve a carta, sela a carta, ele entrega a carta para o rei de Israel. O rei de Israel abre e fala: que é isso? Eu sou Deus por acaso para curar enfermo agora? O rei da Síria está querendo arrumar treta comigo, mano. Pô, qual é que é? Né? Está querendo brigar esse cara aí. Não, não, não. O rei rasga as vestes. O que você está pensando? Eu não posso curar pessoas. Mas o profeta fica sabendo, porque a notícia corre, né? Posta lá no Instagram, no Facebook, o WhatsApp vai bombando, e chega até o profeta Eliseu. Eliseu fala assim: não, 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 rei, não se preocupe, manda ele vir a mim. Oh, glória! O Naamã, então, está cheio de expectativa. E ele vai até a casa do profeta Eliseu, e ele chega lá com a sua comitiva, um general, devia ter muitos soldados junto com ele, e ele está lá com mais de 2 milhões, né? O carro forte está acompanhando. Mais de 2 milhões, e chega lá diante do profeta. O profeta nem saiu da casa dele. Eliseu nem saiu. Não sei se ele estava deitado, se ele estava sentado, se ele estava comendo. Ele manda um servo. Ele fala para o servo: manda um mensageiro. Vai lá, fala para o Naamã. O Naamã está aí, o general da Síria. O homem é estimado. Tem até uma grana com ele lá, né? E o Naamã está lá cheio de expectativa. E sai o servo de Eliseu, o mensageiro. E vai falar: ó, o profeta falou para você ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. E o texto vai dizer que o Naamã, como diz nos dias de hoje, saiu da casinha. Saiu da casinha, né? Foi o quê? O quê? Que negócio é esse? Que negócio? O quê? Eu estou esperando que eu ia chegar aqui. O profeta vinha até mim, ia impor as mãos sobre mim, e invocar o nome do seu Deus, ia descer a glória lá, e eu sairia curado. Acaso não tem rios melhores, não tem águas melhores lá em Samaria, na minha terra? Tem rio mais limpo lá do que esse rio Jordão. Eu vou ter que pular no Jordão? O que esse homem está pensando? E o texto diz que o Naamã ficou indignado. Primeiro sentimento da frustração. Um dos sentimentos da frustração, a indignação. Você cria expectativa, você cria sonhos, você está lá, você trabalhou, você está buscando lá aquela promoção, e coloca outro, não coloca o C. Você criou um plano, um projeto, você estudou, você lutou, você acreditou que ia acontecer. Pom, 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 pom.
Você criou expectativas naquela pessoa ou naquele relacionamento, você fez de tudo, você investiu dinheiro, você investiu tempo e de repente você sofre ali uma traição. Frustração. E a frustração traz um sentimento, primeiro, indignação, você fica bravo. Como que é o ser bravo? Só pensa aí. Como é quando você fica bravo? Né? Quem é casado, o marido já olha para a esposa olha para o marido. Indignação. E a indignação é terrível, porque a indignação traz consigo um monte de sentimento, irmãos, de raiva, de ódio, e depois é acompanhado com um sentimento de fracasso. Puxa vida, imagina a cabeça de Naamã. Ele criou a expectativa, ele fala com o rei, que não era fácil falar com o rei, mas ele fala com o rei, ele recebe carta do rei, ele prepara mais de 2,5 milhões de reais, tá bom, né? Ele fala, não, vou recompensar esse profeta, olha, eu quero tanto isso. Então ele prepara dinheiro, ele prepara tempo, ele faz viagem, e ali ele fala, pensando que ia ser de um jeito, e não foi do jeito que ele planejou. Se fosse uma criança, ia se jogar no chão, ia espernear e chorar. Ele fica muito bravo, indignado. E aí chega os servos dele, né? E vão falar para ele assim, calma, meu senhor. Acaso o profeta está pedindo algo impossível? O senhor não está disposto realmente a fazer o que o profeta está pedindo? Não custa nada, o que tem? Vai lá. Olha, Naamã, presta atenção. Será que não tem outras formas de você resolver esse problema? Será que você não consegue enxergar uma possibilidade diferente? Será que você não pode fazer de uma forma diferente? O que tem? E aí o Naamã, ele precisou rever os seus conceitos e precisou jogar fora tudo aquilo que ele havia planejado de como seria, como ia acontecer, e ele precisou calmar seu coração, se humilhar e obedecer. Olha o que Deus fala para nós nessa manhã. Acalma o seu coração, se humilha e obedece. E não era uma vez para pular no Jordão. Eram 7 vezes. E o Naamã, para pular no Jordão, teve que mudar, olhar de uma outra forma. Deixar de lado a sua raiva, deixar de lado a sua indignação, deixar de lado ali a sua soberba, a sua altivez, o seu orgulho, e ele vai com a sua comitiva até o Jordão, mesmo achando que aquele Jordão não era aquilo que ele planejou, que ele projetou, e ele vai ali com certeza, e ele vai mergulhar uma vez. Imagina o coração dele, uma vez, 2, 3, 4, até a 7ª vez. E o número 7 fala de perfeição. O número 7 fala de ciclo completo. E muitas vezes nós estamos ainda no ciclo de Deus, mas não se completou. E quando se completar, a bênção vai chegar em nome de Jesus. Ainda que não seja do jeito que você planejou, projetou, mas vai se concretizar conforme a vontade de Deus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! É assim, meus irmãos. Às vezes não é do nosso jeito, às vezes não é da forma que nós pensamos, às vezes é do jeito de Deus. E às vezes nós precisamos concluir ciclos, 1 ciclo, 2 ciclos, e assim vai. Às vezes pode ser ciclos de anos, pode ser ciclos de semanas, pode ser ciclos de meses, não sei, de horas. Mas Deus tem o seu tempo e o ciclo precisa se completar para que a bênção possa acontecer na tua vida. Aleluia.